Olá, vamos conversar agora a respeito do Vigário da Vara, uma das mais importantes funções nas vilas do ouro do século XVIII e também do século XIX. O Vigário da Vara era uma figura importantíssima para a administração das chamadas comarcas eclesiásticas. E no caso da Vila do Príncipe, atual cidade do Cerro, o Vigário da Vara comandava a sua comarca e exigia da população que lhe prestasse o serviço de apresentar denúncias, queixas, reclamações e, acima de tudo, que a população servisse para disciplinar a moralidade da época. A primeira diocese da Igreja Católica no Brasil foi o Arcebispado da Bahia, com sede em Salvador. Com o passar do tempo, Salvador se tornou uma cidade repleta de ordens, congregações religiosas, entre elas os beneditinos, os franciscanos, os carmelitas e até mesmo os dominicanos, muito ligados, por exemplo, ao Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Foi no ano de 1676 que houve a separação ou a criação da chamada Diocese do Rio de Janeiro. Quando em 1676 foi criada essa Diocese Carioca, o chamado Arcebispado da Bahia se tornou então uma arquidiocese primaz, ou seja, a primeira do Brasil. Com isso houve uma derivação de poder para o Rio de Janeiro. O bispo do Rio de Janeiro comandava também os fiéis devotos católicos na chamada região das Minas Gerais, especialmente uma região que vai sendo descoberta, vai sendo ocupada por paulistas no final do século XVII e que na Vila do Príncipe aconteceu em 1702. Em 1713 é criada a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Quando a paróquia de Nossa Senhora da Conceição é criada em 1713, não havia ainda a Vila do Príncipe, não havia ainda o Senado da Câmara. A paróquia antecedeu a vila. Em 1714, com a criação da Vila do Príncipe, houve por bem se criar também o cargo de Vigário da Vara. Antes de chegar no cargo propriamente dito do Vigário da Vara e explicar a sua função na Vila do Príncipe ou na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, é preciso entender que no século XVIII e grande parte do século XIX havia uma divisão da coroa portuguesa sobre o território brasileiro, ou a colônia brasileira. Eram as capitanias. O governo geral funcionava na Bahia, em Salvador. Depois houve a transferência dessa capital do Brasil para o Rio de Janeiro, já no século XVIII. E há uma outra divisão, que é a chamada divisão eclesiástica, por dioceses ou arcebispados. As dioceses demoraram muito para ser criadas no Brasil. A primeira, como já vimos, foi a de Salvador, e uma das primeiras a se desmembrar foi exatamente a do Rio de Janeiro, ou a de São Sebastião do Rio de Janeiro. Essa diocese vai ordenar todo o procedimento administrativo das paróquias em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII, porque somente em 1745 é que nós vamos ter a criação da Diocese de Mariana, em outro contexto, em outro momento. Muito bem, se por um lado nós temos o Senado da Câmara na Vila do Príncipe, por outro lado nós temos o Vigário da Vara. Se por um lado nós temos o ouvidor da comarca do Cerro do Frio a partir de 1720, por outro lado, desde 1713, nós tínhamos aqui aquele que era responsável pela comarca eclesiástica da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Essa comarca eclesiástica pegava todos os arraiais do termo da Vila do Príncipe. O termo da Vila do Príncipe, ou o termo da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, ou seja, o lugar onde, de certa maneira, o Vigário da Vara atuava, ia até Conceição do Mato Dentro, ou Arraial do Mato Dentro, ia até o Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, passando por Milho Verde, São Gonçalo, os distritos de Rio Preto. Ia também, por outro lado, para
o Itambé da Vila, atual cidade de Santo Antônio do Itambé, chegando até a freguesia de Nossa Senhora da Pena do Rio Vermelho, atual cidade do Rio Vermelho. E por outro lado, nós temos também chegando até São Sebastião do Correntes, que hoje é a cidade de Sabinópolis. Vejam que o termo da Vila do Príncipe muitas vezes se misturava ao termo da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Enquanto o Senado da Câmara fazia suas correições pelo termo da vila, o vigário da vara era obrigado a tomar conta de todo o termo da paróquia, fiscalizando, por exemplo, o cumprimento dos serviços dos padres. Essa era a função do vigário da vara. Além disso, o vigário da vara saía em correição. Não tinha esse nome, mas o termo era visitas pastorais ou pequenas inquisições, onde o vigário da vara saía pelas capelas tentando descobrir quais eram os erros, os enganos, os equívocos ou, se quisermos, os pecados cometidos pelos fregueses ou paroquianos. Isso era muito comum no século XVIII. E para cada denúncia que havia, era muito comum, por exemplo, que a pessoa que ia ser ouvida, ela tivesse que pagar multa. Era uma forma também de aumentar os recursos da própria vigararia da vara. Em alguns casos, os próprios recursos do vigário da vara. Dois documentos são fundamentais para compreender a chamada Constituição da Rede Eclesiástica nas Minas Gerais do século XVIII, ou para entender a rede eclesiástica em torno da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Vila do Príncipe. O primeiro grande documento é o Regimento do Auditório, de 1704, que vai disciplinar, por exemplo, a função do vigário da vara. E outro, a Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707. O bispo da Bahia, que era o Sebastião da Vide, estava preocupado exatamente em regulamentar, em disciplinar o funcionamento das paróquias, das freguesias e mesmo o funcionamento das dioceses e mesmo o funcionamento do seu próprio arcebispado. Esses documentos, o Regimento do Auditório e as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, vão, de certa maneira, editar o funcionamento de muitos cargos na Vila do Príncipe, ou, se quisermos, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. O vigário da vara, por exemplo, é um cargo previsto no Regimento do Auditório de 1704. Quais seriam, então, as funções desse vigário da vara? Uma das funções do vigário da vara, ele poderia tirar, por exemplo, devassas, receber denúncias, queixas, fazer sumários dos sacrilégios cometidos nos lugares sagrados, contra os padres das freguesias de sua jurisdição e aí por diante. Ele poderia também proceder contra as pessoas que lhes forem desobedientes, como previa o auditório, em qualquer matéria de seu ofício. Além disso, poderia tomar conta dos testamentos que, pela alternativa e concordada, pertencessem aos mesmos do juiz eclesiástico, ou seja, quando alguém deixava algum bem depois da morte para a igreja. Tomar conta do casamento dos forasteiros, de pessoas que chegavam de fora, fazendo, por exemplo, rol de testemunhas para saber se a pessoa era ou não casada anteriormente. Poderia fazer perguntas aos contraentes, ou seja, aqueles que queriam se casar, através de um edital que era público para todos terem conhecimento. É por isso que o vigário da vara era uma figura controversa na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. E é interessante que nos primeiros anos da paróquia, o próprio vigário também exercia a função de vigário da vara. Nós tivemos na história da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, ou da comarca eclesiástica ligada à vigararia da vara, muitos conflitos. Era muito comum brigas entre padres que não aceitavam denúncias e queixas de seus fregueses nas paróquias em que eles viviam, contra eles feitas ao vigário da vara. Tudo que era denunciado ao vigário da vara tinha que ser apurado, não podia deixar de lado. E muitas vezes esse processo iniciado na Vila do Príncipe ou no seu termo, nos seus arraiais, nos seus povoados, iam até a Diocese do Rio de Janeiro, depois a Diocese de Mariana, a partir de 1745, e muitas vezes
dependendo da gravidade do caso, ia parar em Lisboa, mais exatamente no Tribunal do Santo Ofício. Nós tivemos alguns casos documentados no Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Vejam que interessante, nós temos uma profunda conexão do vigário da vara da Vila do Príncipe com o governo português. Uma pergunta que não quer calar é se esse vigário da vara poderia mandar prender alguém. Sim, ele não só poderia mandar prender alguém, como na Vila do Príncipe, a cadeia que era usada para presos comuns, recebeu vários padres que foram acusados de sacrilégios em suas paróquias. Isso era extremamente comum. E nós tivemos casos de pessoas comuns, devotos católicos, que cometeram algum sacrilégio, foram denunciados e trazidos para a cadeia da Vila do Príncipe. Depois, normalmente, era levado para a cadeia de Vila Rica, onde eram feitas apurações, e essas apurações, dependendo da gravidade, poderia ser uma condenação civil e uma condenação pelo Tribunal do Santo Ofício, porque era tudo muito misturado na época. Não havia uma separação do que era uma coisa e o que era outra. Por isso que a cadeia da Vila do Príncipe recebia também presos eclesiásticos, presos que feriram o direito canônico, que feriram as regras da igreja e que eram presos para serem ouvidos ou pegos em flagrante. Ou seja, o vigário da vara mandava prender, mandava soltar. E em alguns casos poderia deixar a pessoa em maus lençóis para o resto da vida, encarcerado na Vila Rica, no Rio de Janeiro. Não houve caso na história serrana de pessoas que foram presas em Lisboa pelo Tribunal do Santo Ofício, chegando, por exemplo, a receber tortura, que era muito comum nesse contexto. Nós temos que lembrar que os dominicanos, a ordem dominicana, é quem controlava o Tribunal do Santo Ofício em Portugal, em Lisboa. E não se tem notícia, até esse momento, de documentos que comprovem que, de fato, algum serrano, alguém que morava aqui no termo da Vila do Príncipe, tenha sido torturado nos chamados tribunais do Santo Ofício, onde a tortura não era apenas só comum, como era corriqueira e fazia parte do ritual de apuração do sujeito. Se ele suportasse a tortura e se ele dissesse que era inocente, há que se entender que de fato ele era inocente. Como a tortura era muito brava, como a tortura era muito cruel, normalmente ninguém sobrevivia para contar o que aconteceu depois. Por fim, nós temos que lembrar que essas conexões entre o vigário da vara da comarca eclesiástica da Vila do Príncipe, Vila Rica, capital da capitania de Minas Gerais, Rio de Janeiro, que se tornou a capital do Brasil, tantas e tantas articulações com Lisboa, com Portugal, isso tudo fazia parte de um cenário que nós temos que considerar que a Vila do Príncipe estava interconectada com todas essas realidades, com todos esses documentos que eram expedidos, que eram exarados por essas autoridades. Então nós temos aqui na Vila do Príncipe ouvidor geral, vigário da vara, o vigário da paróquia, nós temos o intendente do ouro, nós temos os juízes que ordinariamente tomavam as suas decisões, nós tínhamos o Senado da Câmara com seu presidente, o juiz ordinário, os seus vereadores, o procurador, ou seja, era muito comum, nesse lugar que a gente está agora, perceber como essas autoridades se conectavam com outras autoridades do mundo todo, especialmente do mundo conhecido do século XVIII. Nesse caso, esse mundo que nós estamos falando é o mundo ibero-americano, dominado por Espanha de um lado e Portugal do outro.